Olá, boa noite. Eu sou Ana Paula e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Mas primeiro, eu gostaria de agradecer à equipe da Exclusive Seguros que me convidou, me honrou com esse convite de vir aqui falar. A princípio porque é uma empresa muito sólida, gosto muito da equipe, empresa familiar, gosto muito deles e fiquei muito honrada com esse convite. Então, agora nós vamos iniciar um bate-papo. Vai ser uma conversa super simples, mas uma coisa muito importante. Algumas coisas que a gente precisa saber para a gente não ter preconceito contra a depressão e para ajudarmos as pessoas a tratar e também, quem sabe, para a gente tratar também, porque a depressão ela é uma doença. Então, nós vamos começar, vou falar a respeito de uma coisa. O meu nome é Ana Paula Pardini, para quem não me conhece. Eu sou psiquiatra, sou clínica geral e já trabalho com isso há muito tempo. Já trabalho com psiquiatria há um bom tempo e há uns 25 anos. E hoje vou fazer essa live sozinha, né? E vamos conversar sobre essa questão. Vocês estão me vendo? Ai, Sabrina, como assim? Não tá me filmando? Tá filmando. Vocês... Tá. Foi mal, mãe. Pessoal, vocês estão conseguindo me ver? Que eu tô tendo um probleminha aqui de conexão? Sim? Estão me ouvindo bem? Sim? Então tá bom. Bom, então vamos começar outra vez, que eu tive um probleminha aqui na conexão. Então, vou me apresentar outra vez por conta disso. Eu sou Ana Paula Pardini, psiquiatra, trabalho também com clínica geral, sou psiquiatra há cerca de 25 anos e trabalho mesmo em consultório e recebi esse convite da Exclusive Seguros, que é uma empresa sólida, uma empresa familiar. Sou muito amiga da equipe da Exclusive e fiquei muito honrada com esse convite. Então vamos lá. O nosso tema hoje serão assim, sobre pequenas, leves informações sobre a depressão, de forma que a gente vá tirando esse mito de depressão ser fraqueza, de depressão não ser uma doença. Então eu vim trazer algumas informações. Não vou me aprofundar em tratamento, não é um aprofundamento, são pequenas informações que são muito importantes para vocês entenderem por que tratar e também entenderem que a gente não deve criar nenhum tipo de preconceito em relação a uma doença tão séria, em relação a uma doença que ela afeta milhões de pessoas. Então, vamos começar. Primeira coisa é o seguinte, esse bate-papo nosso vai ser bem leve. Nós vamos começar no início dessa doença. Aonde é que ela ocorre? No cérebro. O cérebro é um órgão muito complexo. Ele pesa cerca de 1.500 gramas e ele tem que acolher dentro dele bilhões de neurônios, bilhões. E para isso, ele precisa ser muito elaborado. Então, vamos pensar. A depressão, ela comete o quê? Ela comete o pensamento, os pensamentos das pessoas. E muitas vezes as pessoas quando vão, casais românticos, as pessoas quando vão falar em pensamento, as pessoas desenham o quê? Um coração. Sempre o coração e o cérebro, eles ficam nessa dualidade em relação a quem é o dono do pensamento. Bom, então vamos pensar aqui. O coração é muito mais bonitinho que o cérebro. O cérebro, realmente, é ele quem produz o pensamento. Não vamos também desmerecer o coração, né? Porque a angústia a gente sente aonde? No coração. Mas, enfim, para produzir o pensamento, o cérebro ele precisava ser maior do que ele é. Mas se ele fosse maior, a gente não iria nem conseguir andar com as pernas sem usar os membros superiores. Por quê? Ele é enrugadinho, porque se caso você estique ele todo, a sua superfície, que é uma superfície que tem algumas reentrâncias,
Se a gente esticar, nós vamos ter mais de 2 metros de superfície, para vocês verem a situação em relação a isso. Então, em relação ao cérebro, a gente tem que imaginar o seguinte: a doença da depressão, ela começa no interior dos neurônios. Vamos imaginar que a gente vai fazer uma viagem extraordinária para o interior do cérebro de uma pessoa. E lá, bem lá dentro, a gente começa a encontrar os neurônios. Bom, assim como nós, seres humanos, nós conversamos com as pessoas, com outro ser humano, através de troca de palavras, os neurônios, eles se comunicam através de trocas de substâncias. Então, em relação a essas substâncias, as substâncias elas vão trocar as informações. Então, essas substâncias a gente chama de quê? Neurotransmissores. Os neurotransmissores mais comuns são a dopamina, a noradrenalina e a serotonina. Acredito que vocês já tenham ouvido muito falar disso. Então, é justamente nessa conjunção, na hora que os neurônios vão entrar que eles vão se comunicar para produzir o pensamento, é que vai ocorrer algumas situações complicadas. Por exemplo, alguns defeitos. Quando essa transmissão ela começa a ter uma dificuldade, né, na troca dessas substâncias, o que vai acontecer? O pensamento começa a ficar mais lento. E como eu já havia falado em outras lives, eu falo sempre, quando o pensamento está lento, isso significa que nós estamos entrando numa depressão. É uma doença do pensamento, e o pensamento lentificado, ele tira toda a vitalidade da pessoa. Então, lá a nível neuronal, quando isso acontece, que os pensamentos já não têm mais as trocas dos neurotransmissores, metabolicamente também começam a haver alterações a nível neuronal. Então, veja bem, a gente vai ter alterações, né, neuroquímicas nessa transmissão, e também os neurônios sofrerão algumas alterações metabólicas. E aí o neurônio começa a perder algumas proteínas. E essas proteínas que o neurônio começa a perder, ele começa a perder proteínas que ajudavam também na construção, na arquitetura do pensamento. Fora isso, quando já está havendo alterações metabólicas, estão havendo alterações dopaminérgicas, noradrenérgicas, o que acontece também? As nossas células de defesa vão lá em cima, né? Começam a ir lá ver o que está acontecendo no nosso cérebro. E aí o que acontece? Toda vez que as células de defesa vão em algum local do nosso organismo para nos defender, acaba gerando o quê? Uma inflamação. Então, é notório que hoje em dia a gente sabe que a depressão, ela tem junto aos problemas todos, ela tem uma inflamação cerebral. E essa inflamação cerebral, ela vai atrapalhar muita coisa e vai também atrapalhar as trocas de oxigênio, ou seja, não podemos deixar o nosso cérebro inflamado por muito tempo. Então, por causa disso, a gente vê que existem alterações estruturais muito sérias e muito importantes em relação ao nosso pensamento. Como eu já havia falado em outras situações, em outras circunstâncias, o pensamento, quando ele está muito lento, a pessoa não consegue pensar para o futuro, ela não consegue criar nenhuma expectativa de futuro. Eu sempre associo a um trenzinho, né, uma locomotiva, como se o seu pensamento fosse uma locomotiva. O que iria acontecer? A locomotiva andando bem devagarinho. Se você olhasse a paisagem seria o quê? A mesma. E essa paisagem sendo a mesma, o pensamento fica vago. O dia da pessoa deprimida é um dia muito, muito sem graça, porque ele não pensa muito, ele já levanta desanimado e falta muita energia no dia presente da pessoa. Como
como se fosse uma locomotiva, né? A gente colocando o pensamento como uma locomotiva em andamento, se essa locomotiva estiver muito lenta, o que vai acontecer? Ela não vai vislumbrar, quem está na locomotiva, o pensamento, não vai vislumbrar nenhum túnel, quanto mais luz no fim do túnel. Ou seja, quem tem o pensamento lento, ele não consegue experienciar nenhuma expectativa de futuro. Então, geralmente vai surgindo na pessoa desesperança, ela não consegue mais fazer planejamento, ela não consegue planejar, não consegue criar nenhuma meta para a vida dela. E o presente dela fica muito ruim, o presente fica muito sem graça e o dia custa passar. Então, como o pensamento está muito lento, ele vai para onde? Ele vai para o passado, que são pensamentos que já ocorreram, e esses pensamentos que ocorreram em outras etapas da vida, eles voltam a preencher o conteúdo, né, dos pensamentos do deprimido. Então, geralmente, a pessoa deprimida, além de não ter esperança e além de ter um presente muito, muito parado, essas pessoas ainda costumam ficar com pensamentos muito inadequados, que a gente chama de ruminações depressivas. Ruminações igual a uma vaca, né? Ela vai ruminando e o pensamento ele fica ruminando. Esse termo é um termo que a gente usa mesmo até na classificação internacional da depressão. O que acontece? Pensamentos do passado vêm à nossa mente o tempo todo e sempre com conteúdo assim: por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu errei? O que aconteceu? E aí isso vai minando o quê? Começa a minar a autoestima da pessoa. E o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa começa a ficar lenta também do ponto de vista motor, porque pensamento é ação. Se eu estou pensando com muita lentidão, eu também não vou ter energia para fazer absolutamente nada. Vou ficar parado, não vai me dar mais vontade de conversar, não vai dar vontade de ir numa festa, de ir a algum outro lugar. Por quê? Porque está tudo parado. É uma questão cerebral, por isso que eu comecei dizendo a questão cerebral, porque tem essas alterações todas, e é uma questão também muito séria, porque muitas vezes a gente tem que pensar que o indivíduo nessa altura do campeonato, já tendo esses problemas no pensamento mais lentificado, o indivíduo já vai ficando muito cansado. Então, o proprietário desse cérebro que a gente visitou e que percebeu que os neurônios não estão se comunicando, já está numa lentidão muito grande e muito desanimado. Esse é, então, bem-vinda à depressão, né? Bom, a depressão, ela vai acontecer o quê? A gente tem que entender que existem algumas falas das pessoas que atrapalham muito, muito um indivíduo que está com depressão. Por exemplo, às vezes a gente escuta assim: oh, fulano é tão bonito, tão alegre, tem uma vida tão boa, nossa, ele é deprimido. Outros falam assim: nossa, mas como assim? Depressão é falta de fé, depressão é sempre uma coisa, é uma fraqueza. Algumas pessoas falam assim: ah, você precisa enfrentar a sua depressão. Poxa vida, se a depressão é uma doença que acomete o pensamento, como é que a gente vai usar o pensamento para tratar a depressão? Não tem condições, né? Se o pensamento está doente. Então, a primeira coisa que a gente tem que parar de pensar, tanto o paciente quanto os familiares, os amigos, é que a pessoa vai conseguir enfrentar o pensamento depressivo. E quanto mais as pessoas acham isso, elas se enchem de culpas, né? Os pacientes, porque as pessoas criam expectativa, elogiam ele e ele não consegue combater isso. Então, isso é muito importante porque a depressão, doença, ela não é tristeza. A depressão é uma falta de vitalidade. E essa falta de vitalidade ocorre nas regiões cerebrais, em algumas regiões cerebrais, né, principalmente no córtex pré-frontal, na amígdala, a gente tem amígdala também no cérebro, e também no hipocampo.
O hipocampo é uma região cerebral responsável pelas nossas lembranças, pela nossa memória. E na depressão, os neurônios do hipocampo ficam bem alterados também. Então, o indivíduo que está deprimido, que não trata a depressão, o que acontece com ele? Vai ter uma inflamação. E uma inflamação a nível do hipocampo vai trazer o quê? Vai trazer também uma perda cognitiva. Então, a pessoa deprimida, ela já está mole, ela já está lenta, está sem esperança, só pensa coisa ruim, né? E para piorar, fica com a atenção deteriorada, fica também com a memória deteriorada. Existe uma sensação que as pessoas deprimidas têm, que é um pouco difícil de explicar, que a gente chama de sensação de inadequação em qualquer lugar que a pessoa esteja. Essa sensação de inadequação vem desse raciocínio mais lento, dessa autoestima que já está mais baixa, enfim, começa a haver o quê? Um isolamento social. Né? A gente sabe muito bem o que é isolamento social hoje em dia, mas o isolamento social da depressão, ele é involuntário, né? Ele não opta por isso, mas a pessoa começa a se distanciar do mundo, começa a não querer ir às festas, não querer, quando você fala assim, vai ter o aniversário de alguém, a pessoa não quer, porque não tem força nem para conversar. Então, esse isolamento que a pessoa vai ficando, é uma coisa que chama muita atenção dos familiares. E às vezes os familiares implicam muito com isso. Muitas vezes eles falam assim, você tem que sair, você tem que animar, você tem que enfrentar, você está se entregando. E eu falo sempre o seguinte, não, se entregar à depressão é não tratar a depressão. Se a pessoa está tratando e ela ainda está lentificada, ela não está se entregando. Ela simplesmente ainda não tem energia para seguir em frente, para melhorar, porque a melhora, eu vou falar aqui mais no final, ela demora um pouquinho para ocorrer. Bom, uma vez já entendido que nós estamos falando em uma doença e uma doença involuntária, só para frisar, depressão não é tristeza. O oposto da tristeza é a alegria, né? Agora, o oposto da depressão é a vitalidade. Essa é a diferença. Muitas vezes, uma pessoa triste, ela está aborrecida, mas ela tem vitalidade. Se você levar essa pessoa para viajar, para qualquer coisa, a pessoa triste, ela distrai. A pessoa deprimida, ela não distrai. A pessoa deprimida não tem vitalidade em lugar nenhum. E o que gera muita culpa para ela e muitas distorções e muita incompreensão por parte das outras pessoas. Bom, vamos falar também sobre algumas características da depressão que são muito importantes. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a depressão, ela não é uma doença que ela chega, se instala e fica para sempre o resto da vida. Não, ela é uma doença episódica. No início da vida, ela às vezes vai aparecer como um pequeno e curto episódio, que muitas vezes a gente vai até confundir. Vai ter aquele episódio, aquele desânimo, às vezes dura só 3 meses e a pessoa acaba tendo uma impressão de que foi um problema, de que foi alguma outra coisa. Então, o que acontece? Esse fato da depressão ser uma doença episódica, tem hora que é um fato até que aumenta o preconceito. Por quê? Já aconteceu algumas vezes das pessoas terem os episódios depressivos tão rápidos, eles começarem a recuperar tão depressa, por exemplo, ficou deprimido 3 meses. Quando essa pessoa começa a recuperar, às vezes ela pega um pouquinho de energia e com esse pouquinho de energia ela faz uma viagem. Tudo bem, nessa viagem ela começa a melhorar. Essa pessoa vai ter a falsa impressão de que quem curou a depressão dela foi a viagem, quando na verdade não foi. Foi uma história natural da depressão que no início da vida, os primeiros episódios, eles são muito curtos e saram sozinhos. Então, essa pessoa que às vezes deprimiu e lá no finalzinho da depressão, já recuperando, ele viajou e voltou bem, o que ele vai falar?
Que é isso? Você não precisa de remédio. Faz uma viagem. Eu curei minha depressão viajando. E aí o amigo, né, tenta fazer uma viagem muito cansado, obrigado a fazer. E aí o que acontece lá? Nada. Ele volta da viagem tão desanimado quanto ele foi. E isso é muito sério, pois vai minando ainda mais a esperança, que já não existe, de um tratamento, e a culpa vai invadindo ainda mais esse indivíduo. Bom, a depressão é uma doença que ela afeta 18% da população mundial. Quer dizer, 18% da população mundial vai apresentar pelo menos um episódio depressivo ao longo da vida. Existem pessoas que têm um episódio depressivo e não tem outro mais, não tem mais. Ficam livres disso, às vezes nem sabem que tiveram uma depressão. Mas o comum não é isso. O comum é ela ser episódica, de forma que a cada volta do episódio depressivo, ele volta um pouquinho maior. Ele vai ficando mais longo o episódio. O primeiro uns 3 meses, o segundo episódio 7 meses. E aí o que acontece? Isso atrasa um pouco o início do tratamento. Isso também complica, porque quando é uma doença episódica, no início você vai ver que a pessoa tem períodos que ela fica muito bem, ela não está medicada, então as pessoas acham que o que ela teve foi uma frescura, que foi uma coisa que não era uma doença, e na verdade era, mas existem esses períodos bem tranquilos, que são esses períodos intercrises, que muitas vezes vão ser confundidos com uma normalidade. Bom, essa questão é uma questão muito séria, porque a depressão, ela acomete principalmente as pessoas entre a segunda e a terceira década de vida. O primeiro episódio aparece por aí. Crianças e adolescentes, eles também podem apresentar depressão, mas uma porcentagem menor, né? E às vezes são mais curtos os episódios. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque quanto mais cedo os episódios depressivos aparecem, a gente pensa que o prognóstico, na evolução da doença, provavelmente vai evoluir com mais episódios e uma cronicidade maior. Esses curtos episódios, com o passar do tempo, principalmente nos casos não tratados, eles irão aumentando. E depois de uma certa idade, né, depois dos 40, 50 anos, às vezes um episódio emenda no outro e a pessoa já está ali apresentando um quadro depressivo por longa data, porque os episódios já se encontraram. Enfim, como eu acabei de falar, que acomete principalmente as pessoas na segunda e na terceira décadas de vida, temos que pensar que a idade média do surgimento do primeiro episódio, normalmente, é mais ou menos em torno de 27 anos. Vamos pensar uma coisa, é uma idade que a gente está formando o quê? É a maior produtividade. Você está casando, formando uma família. É uma ocasião em que você está trabalhando para colher lá na frente os frutos do seu trabalho, estudando, fazendo tanta coisa. É uma idade de muita atividade. E isso pode trazer um impacto muito grande na vida dessa pessoa, tanto profissional quanto também emocional, né? Tanto familiar, social, causa um impacto muito grande. Então é muito importante, todos que estão aí, independente de já terem um episódio, já terem tido ou estão com o episódio, ou têm familiares, ou descobre que alguém está ficando com esses sintomas, é muito importante saber que tem que apoiar muito, porque se essa pessoa estiver nessa idade, você pode comprometer toda a vida dessa pessoa. A depressão vai comprometer muito. Então a pessoa nessa altura do campeonato, com 27 anos, criando, assim, criando momentos assim, família, projetando metas para o futuro, essa pessoa de repente vai paralisar. Isso aí é muito, 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 muito grave. E principalmente porque hoje tem tratamentos muito bons. Tem como a gente tratar a depressão. Não é como há
30 anos atrás que não existiam muitas formas de tratar a depressão. Hoje tem. Então a gente tem que pensar de um ponto de vista positivo em relação a isso. Eu fico muito triste de ter depressão. Às vezes o paciente fala, eu sou infeliz. Eu falo, não, você não é infeliz, não. Você tem uma doença que é muito comum no planeta. Como a doença tem, né, uma prevalência muito alta, o que acontece com ela? Ela é muito estudada. Quando a gente tem uma doença muito rara, tem hora que é mais complicado, porque não existe um número de estudos adequado para poder trazer benefícios para as pessoas. Então, ao invés da gente ficar chateado quando descobre que está tendo um episódio depressivo, a gente tem que pensar de forma positiva. Bom, eu tenho, mas eu estou vivendo numa época que tem tratamento, estou vivendo numa época, né, em que os tratamentos eles são variados e que existem muitos estudos. A gente pode ver até nessa situação que a gente está vivendo com a pandemia do Covid-19, né? Que é uma doença que está tendo uma prevalência alta, o tanto de pessoas, o tanto de equipes, de cientistas que estão estudando sobre aquela doença. Com a depressão também acontece a mesma coisa, porque o indivíduo deprimido, ele costuma perder nas fases mais agudas 30, 40 dias de trabalho. E isso daí gera até para a economia um problema muito sério, né? Então, assim, até do ponto de vista capitalista, é interessante estudar sobre a depressão. E é por isso que nesses 25 anos de psiquiatria, eu já vivenciei inúmeras novidades a nível de tratamento. Quando eu comecei, eram menores. Agora, vários medicamentos, tem várias soluções para tratar e a gente pode optar por substituir. Eu vou falar um pouquinho no final sobre o tratamento. Então, a primeira coisa é aceitar que tem essa doença e a segunda coisa é aceitar que tem uma doença que tem tratamento. Mas, às vezes as pessoas perguntam assim, mas depressão tem cura? Isso é uma pergunta muito complicada da gente explicar no primeiro momento. Porque às vezes, como eu falei, raríssimas pessoas podem evidenciar um pequeno e curto episódio depressivo e não ter mais. Mas, geralmente, a maioria dos pacientes irão ter outros episódios ao longo da vida. Então, a gente tem que acompanhar esse histórico, acompanhar essa evolução para a gente saber a hora de tentar fazer uma retirada de remédio gradual para ver se a pessoa já está num período intercrise. Ou seja, não dá para a gente falar num primeiro momento para o paciente que acabou de entrar no consultório quanto tempo a depressão dele irá durar. A gente pode, através das entrevistas, a gente pode chegar a uma conclusão de que a gente, de repente, pode chegar a uma conclusão que essa pessoa ainda está no início, teve um episódio só, e aí o prognóstico ser um pouquinho melhor. Mas muitas vezes é muito difícil para a gente. Mas a gente tem algumas regrinhas em relação ao tratamento. Algumas regras importantes que a primeira coisa é evidenciar esses episódios, voltar no passado da pessoa para saber vários quesitos. Primeiramente, saber se existem pessoas com depressão na família, porque 50% dos casos de depressão são de origem genética. Existem outras causas de depressão, sim, mas metade delas são de origem genética. A outra metade pode ser várias causas, uso de álcool, uso de drogas, pode ser doenças, comorbidades. Uma coisa interessante, muitas vezes uma pessoa tem um infarto e a probabilidade dessa pessoa desenvolver uma depressão pós-infarto é muito grande. A depressão tem uma associação muito grande com as doenças cardiovasculares. Por exemplo, quem não trata depressão, com o tempo, tem uma maior chance de desenvolver doenças do coração. E quem tem doenças do coração, como por exemplo o infarto, tem uma grande chance de desenvolver uma depressão pós-infarto. Existem algumas doenças
tipo a doença do pâncreas, o câncer de pâncreas, que, por incrível que pareça, existem alguns relatos de que o câncer de pâncreas, ele aparece só depois. Quem aparece primeiro é uma depressão silenciosa. E a pessoa vai descobrir que tem esse tumor, ou vai aparecer aos exames, 6 meses depois dela ter apresentado uma depressão que talvez nem tivesse, que não é desse tipo sazonal ou desse tipo episódica. Mas o que é? Tem doenças que elas têm a depressão junto delas. A gente chama de comorbidades. Mas lembrar sempre que a principal causa dessa doença, ela é genética. E a gente tem que entrevistar o paciente, tem que entender o que está acontecendo e se tem casos na família de deprimidos. Se a gente voltar lá para trás, perguntar se lá o avô, um tio-avô, tataravô, se tem histórias de suicídio. Não que todo mundo vá suicidar, suicídio é um risco, mas na época de nossos bisavós, avós, não tinha tratamento como tem hoje. Então, caso essa família tenha um episódio de suicídio, provavelmente a chance da genética para a depressão estar presente nessa família é muito grande. Então, isso é uma pergunta que a gente sempre faz, né? E, além disso, a gente tem que levar em conta também, né, as questões que, além das questões genéticas, a gente tem que saber também se é depressão ou se é alguma doença que a pessoa está tendo que está mimetizando uma depressão. Então, na hora de fazer um diagnóstico de depressão, a gente tem que ter noção e fazer um diagnóstico se essa pessoa não está tendo uma outra doença que está gerando sintomas que estão sugestivos de depressão. Porque como a depressão é uma doença invisível, a gente procura primeiro pelas doenças visíveis. Por exemplo, muitas vezes a pessoa está extremamente debilitada, lenta, assim como um deprimido. Aí você faz um simples hemograma da pessoa e você vê que ela está extremamente anêmica. Ou seja, a depressão é um diagnóstico de exclusão. Eu primeiro tenho que excluir causas orgânicas para poder garantir que aquele paciente está com depressão. Então, a gente sempre procura por alterações da tireoide, pelos cânceres, por doenças crônicas que podem estar desvitalizando a pessoa. Então, faz parte também, antes do tratamento, faz parte do nosso questionamento, da nossa anamnese, saber se existem outras causas, possíveis causas de uma depressão. E essas causas orgânicas, quando existem, primeiro tratá-las. Se a pessoa melhorar, é porque realmente não era uma depressão. Geralmente, a depressão pura, ela não tem. Geralmente você pede os exames de sangue, tá tudo normal. Os exames estão tranquilos, a gente pede uma ressonância magnética quando a gente tem suspeita de alguma alteração conjunta, tá tudo bem, né? Às vezes isso acontece. Um outro tipo de depressão que às vezes não acomete no início da vida é uma depressão no idoso. Às vezes o idoso, ele nunca teve um caso de depressão na vida e de repente ele começa a ficar desanimado, ele deprime e às vezes essa questão até tem a ver com outras patologias que estão chegando. O início de uma demência ou então até a própria situação do idoso em relação à vida, as perdas que ele já teve, mas pode acontecer. Inclusive, o paciente idoso, a gente recomenda, né, que ele use a medicação antidepressiva para sempre, porque sempre que retira a medicação, ele volta a deprimir. Então, isso também é um dos tipos de depressão. Bom, é importante também a gente saber, né, que existem assim, que não existe uma fraqueza, que ninguém é fraco por ter depressão. A pessoa tem que enfrentar a depressão indo ao médico e tratando a depressão. Ela não tem que enfrentar a depressão com a força do pensamento.
Ninguém consegue olhar, né, para o braço e a hora de medir a pressão, fazer força do pensamento para a pressão não subir, caso você não esteja fazendo um tratamento adequado, ok? Então, isso também é bastante importante. A gente tem que levar isso em consideração. Às vezes, no consultório, a gente escuta umas coisas muito chatas, às vezes a gente fica assim, por isso que eu estou aqui tentando divulgar isso. Já ocorreu determinadas vezes de estar dentro do consultório com o pai e o filho e de repente você perguntar: você tem casos na família de depressão? E o pai responder: não, na minha família nunca teve dessas fraquezas. Você pensa bem como é que fica a cabeça, às vezes, de um adolescente, de um filho, achando que ele já está iniciando a vida dele numa fraqueza. Isso é muito perigoso, porque o adolescente, né, apesar que eles têm 3% de chance de desenvolver depressão, é bem, né, incidência menor do que nos adultos. O adolescente, ele está numa fase de descobrimento. Ele precisa ter uma sociabilidade boa com os colegas, ele precisa desenvolver a sexualidade dele, ou seja, ele precisa ter uma autoestima boa. E muitas vezes, não sendo compreendido em relação aos sintomas depressivos, né? Muitas vezes os homens, principalmente os homens, né? O homem não chora, né? Eles começam a fazer o quê? Vão para as baladas, começam a beber. Eu tenho que beber para criar coragem, para chegar na menina, eu tenho que beber para fazer. Ou seja, ele está usando o álcool para minimizar a falta de leveza que a depressão traz para uma pessoa. Então, a gente tem que ficar muito de olho nos nossos adolescentes, porque essa é uma chance. E as crianças também. É mais raro, mas tem depressão em crianças e ela tem que ser olhada com muito critério também. Eu estou falando aqui mais hoje sobre a depressão, unicamente depressão. A gente sabe que existem depressões que no futuro eu posso vir a falar, que são depressões que têm características ansiosas, existem depressões que têm características psicóticas, né? São mais graves, a pessoa começa a ter delírios, né? Existem casos que a pessoa chega a sentir cheiros, odores diferentes, como se estivesse sentindo que está apodrecendo. Existem esses casos mais graves, mas hoje eu estou trazendo mais a questão da depressão única, porque ela é a porta de entrada para outros transtornos psiquiátricos. Eu sempre falo que os transtornos psiquiátricos, eles são complexos. É só a gente lembrar da teoria dos conjuntos. Se você tem um círculo e a depressão é o foco, ele pode ter interseções com outras patologias psiquiátricas. Ou seja, ele pode ter sintomas psicóticos, ele pode ter sintomas de toque, né, de ansiedade, porque o foco maior, o diagnóstico principal é depressão. Muitas vezes, quando é assim, a gente não precisa dar remédios para ansiedade. Muitas vezes você trata a depressão e se a ansiedade for secundária à depressão, ela vai sarar. Se ela não for, a gente vai fazer o quê? A gente vai tratar a ansiedade também. É o caso do déficit de atenção e hiperatividade, que aí é o contrário. Às vezes eu recebo um paciente com déficit de atenção no consultório e ele não está indo lá por causa do déficit de atenção, ele está deprimido. Ele me procura pela depressão. E depois que eu trato a depressão, é que eu vou perceber que ele tinha anteriormente um déficit de atenção, porque o déficit de atenção também traz muitas alterações na autoestima, né? É um transtorno fácil de resolver também, mas se não tratado, ele compromete a autoestima, aumenta a sensação de inadequação com o ambiente. Então, muitas vezes a gente recebe um paciente que ele tem vários quesitos. Ele está com sintomas de pânico, ele tem sintomas de toque. Eu falei, nossa, será que ele tem tantos diagnósticos assim? Não, a gente tem que fazer uma investigação e descobrir quem chegou primeiro. Não é que ele tem todas essas doenças. O diagnóstico psiquiátrico, ele é muito complicado. Às vezes, a gente não consegue dar um diagnóstico
inicial de um transtorno bipolar. Nem vou falar sobre transtorno bipolar aqui, mas muitas vezes eles ganham o primeiro diagnóstico de depressão. Por quê? Ele não teve ainda outra fase. Ele não apresentou uma fase que me justificasse que ele seria um bipolar. Ou seja, então, até que prova o contrário, ele é um unipolar, só tem o polo da depressão. Então, não é fácil a gente diagnosticar. Às vezes, a pessoa vai no psiquiatra e naquele momento o diagnóstico estava difícil. Às vezes, vem na gente, a gente dá o diagnóstico, mas quer dizer o seguinte: o momento que aquele paciente esteve no outro profissional, talvez não dava para perceber como deu no meu momento de perceber. Então, isso é muito relativo. Não é só questão de quem está avaliando. A questão também é quando está avaliando, em que circunstância esse paciente chegou. Entendem? Bom, então, a gente tem que falar a respeito também da depressão em termos de tratamento. Então, a primeira fase que eu falei aqui era mostrar para vocês que nós estamos lidando com uma doença que tem uma prevalência alta, né? Desses 18% que vão apresentar ao menos um episódio depressivo, 50% não recebem o diagnóstico, ou seja, tem muita gente nesse planeta que nem sequer recebeu o diagnóstico de depressão, né? E que nem sequer tem informações suficientes para isso. Né, se condenam, né, se acham, vou viver assim para sempre. É o emburrado, é o rabugento, é o sistemático da família, ou seja, muitas vezes ele vai receber um rótulo e não vai se adequar e muitas vezes ele não foi diagnosticado, porque a depressão nem sempre ela vai aparecer, nem sempre vai aparecer em exames. Né? É até interessante porque a partir do momento que foi descoberto que a depressão ela traz consigo características inflamatórias, né, a nível neuronal, às vezes exames que têm a ver com inflamação aparecem positivos no exame do depressivo, tipo um PCR aumentado, né, que é uma proteína que a proteína C reativa, que ocorre muito em casos inflamatórios. Às vezes aparece o cortisol aumentado, que são as alterações hormonais decorrentes disso também, mas na maioria das vezes é uma coisa um pouquinho complicada para diagnosticar. Outra coisa que eu sempre falo é senso de humor, pessoal. O deprimido pode ter um excelente senso de humor, porque o senso de humor, ele não é causado lá, ele não tem relação com a lentidão do pensamento, não. Ele tem a ver com a criatividade, com a inteligência da pessoa. Então, a capacidade da pessoa rir de si mesma, fazer algumas brincadeiras, isso não significa que ele é o mais alegre da turma, não. Às vezes, a pessoa deprimida, ela está exaurida por dentro, exaurida, mas ela consegue brincar, consegue rir, e isso também confunde muito, tanto a gente quanto, né, tanto o médico também, quanto os pacientes, os familiares, os amigos, né? Porque que isso? Como ele é deprimido, ele está sempre rindo? Nem sempre, né? A capacidade de um paciente despistar que tem depressão, né? Quando o paciente tem um senso de humor aguçado, é uma capacidade muito alta e há um gasto de energia muito grande nesse processo de despistar. Agora, por que será que as pessoas despistam, né? É o preconceito. As pessoas despistam porque, nossa, o que vão achar de mim, eu com depressão? Vão achar que eu não dou conta da vida? Né? Então, muitas vezes as pessoas pioram. Essa depressão demora a receber tratamento por conta disso. E é importante, né, eu já falei, para falar aqui sobre o tratamento que a gente tem que tratar, é que a gente tem que lembrar que existe uma inflamação e que esse processo inflamatório lá na frente vai trazer alterações cognitivas importantes. Quanto mais episódios depressivos a gente tem, quanto mais eles não são tratados, maior vem a duração do episódio. Inclusive, né,
As diretrizes canadenses, as diretrizes britânicas do tratamento, que são as que eu sigo mais, geralmente recomendam que uma pessoa que já teve mais de 3 episódios depressivos ao longo da vida, ela merece ser tratada por muito tempo, dependendo da gravidade, até usar a medicação profilaticamente para o resto da vida. O que isso implica, né? Implica em que a gente escolher um medicamento certo para aquela pessoa, numa dose tranquila, porque medicamento que você vai usar para mais tempo, ele tem que ser bem adaptável com o paciente. Então, qualquer efeito colateral, tudo que tiver, a gente tem que levar em consideração. A gente tem que, quando o paciente fala que não está bem, ou a pessoa está apresentando um efeito colateral que não é comum, a gente deve escutar muito esse paciente, porque muitas vezes, para ele aderir ao tratamento, ele tem que saber que ele também é ouvido. Ele pode chegar e falar assim: olha, doutor, eu não quero tomar o remédio X porque minha prima tomou e ela tá gorda, engordou, tá assim. Se eu passar mesmo que esse remédio não cause obesidade, se eu passar, às vezes o paciente já vai começar o tratamento mais retraído. Como a gente tem muitas opções, é muito importante que a gente não faça nada também em termos de obrigar. É a mesma coisa quando eu acho que ainda não é hora de retirar o medicamento, mas às vezes o paciente sente que quer tirar, que é hora. Apesar de eu falar com o paciente, não é hora ainda, se ele insistir, eu prefiro que ele retire a medicação supervisionado por mim do que tirar sem eu estar sabendo. Por quê? Porque esse acompanhamento faz com que, caso os sintomas retornem, não cheguem ao ponto da gravidade que foi um dia, ou seja, a retirada gradual. E o paciente passa a perceber também, a conhecer qual que é a estrutura da depressão dele, a história natural dos episódios depressivos dele. Então, isso é muito importante. E a gente tem que lembrar também que essas regiões cerebrais mais afetadas pela depressão, elas tendem a dar uma involução, elas começam a ter uma atrofia, o que vai complicar lá na frente. Só que antigamente a gente achava que os neurônios, eles morriam, que acabou, que eles não eram substituídos, né? A gente pensava, queimou o neurônio, ele não é substituído. E muitas vezes o que era substituído é que os outros neurônios do lado faziam ramificações para tentar compensar a atividade daquele. Mas hoje também a gente sabe que existe neurogênese, existem proteínas, né, que facilitam também a renovação, né, o surgimento de novos neurônios. Isso é muito importante. Porque se você consegue abater aquela inflamação ali, às vezes a involução, a atrofia, por exemplo, de uma região tão importante como o hipocampo, ela pode reverter, a gente pode reverter. Então eu sempre falo, tratamento para depressão é uma forma de prevenir, né, o que os seus neurônios lá na frente te deem trabalho. Eu falo que é uma neuroproteção. Então, por falar em tratamento, né, eu gosto de falar o seguinte: a depressão, ela merece ser tratada e geralmente a gente trata a princípio com medicamento. Tem uma outra coisa que eu não falei aqui, até anotei e eu esqueci, é que a depressão ela é muito democrática. É uma doença que ela não escolhe sexo, raça, classe social, idade, não. Todas as pessoas do planeta, elas têm chance de desenvolver. Não existe a população X pode ter mais depressão do que a Y. A gente leva em conta que a depressão ela é mais comum nas mulheres, simplesmente porque nós temos o ciclo menstrual e os nossos hormônios, desde o dia da nossa primeira menstruação até a nossa última menstruação, que aí seria a menopausa, são períodos em que hormonalmente a gente fica
existem muitas oscilações nesse eixo hormonal que compromete também essas alterações metabólicas, que comprometem também essas alterações neuroquímicas. Fora isso, não faz diferença. Você pode pegar, às vezes, uma pessoa extremamente instruída, com condição financeira maravilhosa, tudo bem, e ela ter uma depressão, e de repente uma pessoa que mora num lugar mais difícil, que não tem muitas oportunidades na vida e não tem a depressão. Ou seja, ela é bem democrática. E isso daí fala a favor de que não é porque a pessoa é rica, é mais bonita, tem isso ou tem aquilo, que ela não vai ter uma depressão. E não é também que aquela pessoa que tem inúmeros sofrimentos na vida, ela pode vir a não apresentar a depressão. E isso também confunde muito as pessoas, porque as pessoas falam, lá, ele não tem nada e ele enfrenta. E você tem tudo e não enfrenta. São essas falas. Eu acho que daqui a próxima live eu tenho pensado muito assim, falar sobre as frases que a gente não deve falar para uma pessoa que tem depressão, porque são muitas essas frases. Mas voltando à questão do tratamento, né, que a gente tem que pensar e é uma coisa séria, o tratamento é o seguinte, inicialmente, geralmente, a gente tem que usar o tratamento medicamentoso. Mas tem uma coisa muito importante também, que é o seguinte, muitas vezes existe um certo preconceito também em relação ao tratamento. As pessoas confundem o que é calmante, o que é antidepressivo e o que é antipsicótico. Às vezes a pessoa fala assim, eu tomei um Rivotril e me sedou. Eu falo, não, Rivotril não é um antidepressivo. Rivotril é um ansiolítico. E essas confusões também atrapalham muito na hora da gente descobrir qual é a medicação ideal, né? Então, os antidepressivos, geralmente, eles são receita branca, ok? Receita branca controlada. É necessário a receita e ela é controlada. Mas eles não desenvolvem um fenômeno que a gente chama que é fenômeno de tolerância. Né? A gente nem usa o termo vício. Fenômeno de tolerância é quando um medicamento, por exemplo, ele vai te fazer dormir hoje com 5 gotas. Mas aí, ano que vem, 5 gotas já não funciona. Ele vai te fazer dormir com 10. Isso se chama um fenômeno de tolerância. Acontece mais ou menos com as drogas também. Às vezes, as quantidades têm que ser cada vez maiores para que faça o efeito. Por isso, os ansiolíticos, existem muitos, são tarja preta. O tarja preta envolve essa tendência a ter um problema nesse sentido. Mas, se você também fizer um tratamento adequado, não ultrapassar as doses preconizadas, existem situações que os ansiolíticos, né, situações de ansiedade, pânico, dentre outras, toque, que o ansiolítico vai ajudar. Às vezes até na depressão ajuda, mas a gente tem que diferenciar. Outra coisa que a gente tem que pensar, as doses, né? Geralmente, a dose que trata um episódio, geralmente no próximo episódio, aquele remédio, aquela dose, vai funcionar bem também, porque não tem esse fenômeno de tolerância. Então, isso é importante. Então, o remédio ele tem que ser escolhido sobre alguns aspectos. Por exemplo, o remédio ele tem que ser levado em consideração o quê? Ele tem que ser eficaz, bem tolerado, e ter poucas interações medicamentosas. Esse é o remédio ideal, principalmente nos idosos que são polimedicados. A gente sempre tem que ver, quando vai passar um antidepressivo, a gente tem que ver o seguinte, o que esse paciente toma. Certa vez eu recebi uma paciente que ela tomava um medicamento que tirava o efeito dos outros 5. Então ela chegou e falou comigo assim, olha, eu tomo isso tudo e minha depressão não melhora. Quando, na verdade, um deles, né, que era a carbamazepina, que é um anticonvulsivante que ela precisava usar, ele retirava o efeito de todos os outros. Então, a gente tem que levar em conta no tratamento inúmeras nuances. Então, primeiramente, é saber diferenciar o que é um antidepressivo de um ansiolítico, porque são situações bem diferentes. Então, o paciente chega e fala assim, doutor, eu vou ter que tomar, eu vou ficar sedado? Eu falei, de forma alguma. Se você está deprimido, eu ainda vou te sedar, né? O meu objetivo não é te sedar. O meu objetivo é te animar, é te trazer para a vida de volta. E
E os antidepressivos têm um outro detalhe muito importante. Eles não vão fazer efeito imediatamente. Eles vão demorar entre 3, 4 semanas até 12 semanas para ter o efeito completo. Ou seja, isso tem que ser avisado para os pacientes, até porque muitas vezes os efeitos colaterais eles vão aparecer antes da eficácia. E isso faz com que o paciente desista de tratar. Então a gente avisa, a gente já vai falando, olha, se tiver uma náusea, se tiver isso aqui, toma um Vonal, faz isso. A gente vai orientando, porque os primeiros sintomas, os primeiros efeitos colaterais, eles tendem a reduzir com o tempo. Mas a eficácia, ela só chega com o tempo. Então, isso atrapalha muito o tratamento. Às vezes, o paciente chega lá e fala assim para mim, eu já usei muitos antidepressivos, nenhum presta para mim. Aí eu começo a desconfiar, né? Será que ele esperou o tempo necessário para o medicamento fazer efeito? Será que uma coisa muito comum, ele começa a ter efeitos colaterais, aí ele vai, e ele mesmo por conta própria diminui a dose? Né? Então, ou às vezes também tome regularmente, a gente tem que questionar tudo, por que o antidepressivo não deu certo. E um dos questionamentos, por exemplo, muito importante, são os adolescentes. Os adolescentes, às vezes, eles têm medo de não poder beber com o remédio. O que eles fazem? Eles não contam nem para mim, nem para os pais, e no final de semana, eles param de tomar o remédio. Ou seja, esses remédios, eles agem um dia após o outro. Se você interrompe, você vai interromper um processo. Ou seja, se você já está na 4ª semana de tratamento e você interrompe um final de semana, o que vai acontecer? Acabou 4 semanas. Quando você voltar a tomar na segunda-feira, vai demorar o quê? 4 semanas de tratamento para você começar a melhorar. Então, tem muitas pessoas que não chegam a melhorar e vai procurar a gente e dar uma lista enorme. Ó, não posso tomar nada desses aqui, todos me fizeram mal. Isso a gente tem que perguntar direitinho se fizeram ou não, porque muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes é a qualidade do comprimido que acontece. A gente sabe, não vou me ater a falar nisso, mas nós temos remédios de referência, temos os similares, temos os genéricos e muitas vezes eles são diferentes entre si. Se por acaso você trocou a marca e você começou a ficar pior, pode ser que aquela marca esteja pior. Porque o medicamento, muitas vezes, ele pode conter a matéria-prima igual. Mas, às vezes, o que vai encarecer o medicamento ou vai deixar ele mais barato é o veículo. E veículo, será que o medicamento tem veículo? Tem. Veículo é o comprimidinho ou a cápsula. O que é isso? É o veículo que leva o medicamento da sua língua até o seu estômago. Ou seja, o medicamento não é toda aquela massinha, ele tem a cápsula é mais fácil de entender, né? Então é o veículo. Isso é muito importante também, a gente saber que pode descer de uma Ferrari ou de um Fusca. Então a gente tem que ter esse cuidado em relação ao tratamento. E assim, como meu tempo está pequeno aqui, né, já falamos muito, sempre eu gosto de falar assim, de aderir ao tratamento, mas sempre manter contato com o seu médico, explicar o que está acontecendo, para não dar problema. E outra coisa, né, saber também que existem tratamentos além da medicação. Uma depressão muito leve, às vezes uma terapia pode até conseguir resolver ela se ela for curtinha. A psicoterapia, ela é muito importante também para ajudar a reduzir os sintomas, para ajudar o paciente na fase de manutenção, ele começar a melhorar, ou até mesmo naquela fase que ele está estabelecido, que já não é a fase aguda. Então, a gente indica muito psicoterapia. Existe a psicoterapia cognitiva comportamental, que é a mais indicada, mas existem outras terapias que também funcionam. O mais importante dessa terapia, quando o paciente fala, estou fazendo uma terapia, primeiro é saber o vínculo que ele tem com o terapeuta. Isso faz muita diferença. Segundo, saber se aquela terapia, ela tem evidências científicas, alguma evidência que comprove que várias pessoas melhoraram, que ela é eficaz. A terapia ajuda muito e também o exercício físico. Bom,
aqui já está terminando meu tempo, uma pena, mas nós vamos ter mais lives. Eu quero só agradecer mais uma vez a oportunidade de agradecer a todos vocês. Eu não consegui ler todos os comentários, porque senão eu desfoco, mas eu posso responder lá no meu Instagram, caso tenham tido alguma questão de dúvida, combinado? Acho que agora o meu tempo